Muito bem. Como? Não, agora é o seguinte, encerradas as exposições, vamos alguns minutos aqui para alguma intervenção da participação social. Alguém quer fazer uso da palavra? Se quiser, tem o ônus de subir aqui ao púlpito e se identificar e se mostrar. Por favor. Espera aí, Silvio. Bom, o doutor Álvaro Gradim, que esteve aqui, ele já saiu, mas eu gostaria de saber. Ele disse em uma fala que não há necessidade da gente contratar um advogado, nesse caso, e deu as pistas todas para a gente seguir. Como eu estou num caso desse, eu achei muito interessante, anotei tudo, mas eu fico preocupada porque eu sei que, quando a gente move um processo contra alguém, a gente que é pequenininho, também a gente pode ter alguma coisa voltada para a gente quando a gente perde. Tem um termo jurídico que eu não me lembro agora, mas e se a gente pequenininho, move uma ação contra o Facebook, por exemplo? E se depois eles se voltam contra a gente, porque eles vão se defender ao máximo? E como é que fica a situação daquele pequenininho que vai sozinho? Eu acho que, talvez, em umas ações desse tipo, o ideal seria haver uma grande multidão, todo mundo junto, fazendo a mesma coisa. Agora, de pequenininho em pequenininho, eu acho meio aterrorizante, porque, sem grana, lutar com um gigante e depois levar uma paulada, não dá. Agora, não é só o Facebook também fazendo. Eu estou sentindo também no WhatsApp. Quando eu mando uma mensagem, já vem para mim: você só pode compartilhar 20 vezes. Esse assunto. Aí eu faço 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, vou fazendo todos. Mas, às vezes, eu confundo, algumas vezes, e mando para a mesma pessoa 2 vezes até. Aí eu peço desculpas quando eu percebo. Mas não é só o Facebook, já é o WhatsApp também. Agora, eu gostaria de saber isso. Qual é o termo jurídico que eles usam, que é utilizado quando a gente ou perde ou o outro move a ação contra a gente? Sucumbência. Sucumbência. Quem perde na justiça é sucumbente. Então, e se eu perder na justiça? Porque é desse tamanhozinho. Aí, como é que eu fico? Já não tem dinheiro nem para pagar o advogado. Como é que eu vou pagar o resto? Então, dá um medo de mexer com esse meu povo, sabe? Dá um medo horrível. Sim, não podemos ter medo, mas espera lá, sozinho. Mas então temos que nos unirmos para fazer uma coisa dessa, fazer uma listagem, igual a gente faz essas listas para os deputados, para tudo. A gente tem que juntar, porque fica muito mais difícil eles pegarem um pequenininho. E isso me mete medo, sinceramente. A sucumbência me mata. Obrigada. Na verdade, Silvia, riscos, quando a pessoa vai à justiça, sempre existem. Não é? Agora, a pessoa deve ponderar para si mesma até que ponto ela deve ir à justiça em relação a qualquer tema, esse tema, por exemplo, até que ponto a permanência dela numa rede social é um valor para ela que ela deseja preservar e que vale a pena preservar, e pelo qual deve lutar. E, mais amplamente, eventos como esse, que nós colocamos o tema em discussão para a sociedade, também são importantes para que as pessoas presentes e as pessoas que estão assistindo possam cada vez mais se conscientizar de que elas têm direitos constitucionais, legais, que direitos delas podem estar sendo violados, pisoteados, em qualquer situação, inclusive na internet, nas redes sociais, e que elas devem buscar as vias jurídicas para tutelar esse direito. Por exemplo, quando há violação de direitos de grupo, de coletividade, as pessoas podem se socorrer do Ministério Público, representar o Ministério Público para tutelas desse direito em sentido amplo, coletivamente, difusamente, e de modo grupal, quando as pessoas também podem se reunir, buscar a assistência de um advogado, da Defensoria Pública, buscar a tutela dos seus direitos. Quer dizer, caminhos existem para que cada um busque individual ou coletivamente a tutela dos seus direitos.
E é importante que as pessoas, primeiro, se conscientizem que elas têm direitos. E aqui eu não estou fazendo aquele papel de quem defende mais direitos. Eu não estou postulando, nós não estamos falando aqui de criação legislativa de mais direitos, mas de respeito aos direitos que já existem. E não existem de hoje, não existe de ontem, mas direitos que são naturais. O direito à liberdade de pensar, de expor, de opinar, é um direito que é connatural ao ser humano, precede, inclusive, a ordem jurídica atual e muitas ordens jurídicas. Então, é nessa linha. Wesley, só uma coisa, a nossa amiga ali pediu a palavra primeiro. Só peço que se identifique. É o ônus da exposição. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Bom, eu sou Diva Fuchila, eu estou com a camiseta do Direita Goiás, sou do Direita Goiás, mas não estou falando em nome do Direita Goiás agora. A minha pergunta é bem particular. E, mais do que nada, agradecer pela exposição, pelos expositores. Foi muito bom. Então, assim, eu gostaria de pedir, como cidadã, e como alguém que está entrando, assim, começando a entender essas coisas, a pergunta sua foi praticamente aquilo que eu queria saber também, mas que nos ajudassem a realmente entender bem essas coisas e poder fazer ações que vão fazer com que a nossa liberdade seja preservada. Porque eu acho que o que a gente está com medo aqui, e que já estamos perdendo a liberdade, a gente quer entender e ter meios para que a gente possa realmente fazer algo contra isso, porque nós queremos que a nossa liberdade seja mantida, que esses direitos que nós temos, que são muito antigos, que eles permaneçam. Então, por favor, vocês, advogados, conferencistas, Murilo, que entendem mais disso do que nós como cidadãos, por favor, socorro. Socorro. É isso que nós pedimos. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Wesley Porfírio, eu sou um dos coordenadores do grupo, do movimento Vem para a Rua Goiás, na área de comunicação e mídias, né? E também sou um dos coordenadores também do grupo que o Murilo falou, o Cristãos que Protestam. O que a gente vai falar aqui rapidamente, né? Já é trazer uma proposição aqui para todos que estão aqui presentes e os que vão ver também esses vídeos, né? Nós estamos, inclusive, fazendo toda a filmagem, né? E nós vamos disponibilizar para que vocês possam ver dentro da página dos Cristãos que Protestam, tanto no WhatsApp, no Facebook, quanto no YouTube. Tá? Bom, nós vamos continuar essa discussão, a gente quer levar essa discussão mesmo para a sociedade goiana, a sociedade brasileira. Na semana que vem, nós vamos fazer uma reunião e nós vamos organizar isso daí de forma que a gente traga uma proposição mesmo para os candidatos a deputados federais e a senadores, ao Senado também, se tivermos oportunidade, né, de nós criarmos uma legislação que proteja as informações dos usuários das redes sociais. De que forma? De que as empresas de tecnologia, de redes sociais, elas não arroguem para si essas prerrogativas de julgarem os conteúdos nossos, né? Como se eles estivessem fazendo isso daí para a justiça, que eles busquem a justiça para poder fazer isso daí. E se caso eles fizerem esse tipo de coisa, eles estariam cometendo um crime. A gente quer criminalizar esse tipo de ação dessas empresas. E mais, nós queremos que, quando esse tipo de ação aconteça, né, em épocas como essa, de eleições, né, onde ideologicamente fica claro que essas empresas elas têm um viés ideológico, que elas possam ser responsabilizadas e até mesmo criminalizadas por estarem cometendo crime contra a democracia, né, do Brasil, que é exatamente isso que eles estão fazendo hoje,
né? E nós precisamos, como sociedade, levar essa discussão, e eu queria convidar todos para que na semana que vem, né, nós vamos fazer uma reunião lá com o pessoal chama-se Revolta do Piqui, né? E a gente vai fazer então essa revolta começando aqui de Goiás para todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Wesley. Muito bem, eu encerrando esse dia de atividades aqui no Ministério Público Federal, eu só tenho a agradecer a presença de cada um que esteve aqui hoje, aos expositores, aos participantes, aos ouvintes, aqueles que assistiram pela internet, que podem vir a assistir, porque todo esse conteúdo será disponibilizado. Mais uma vez, ressaltando a importância de que também as instituições públicas, o Ministério Público, se envolva no debate transparente, público, desta matéria para a sociedade. Como diz uma colega minha, nós precisamos também sair da bolha. A sociedade precisa ver que o Ministério Público Federal, se preocupa com este tema, se preocupa com os direitos que estão sendo lesados nestas redes sociais, independentemente da preferência partidária, ideológica, A, B ou C, que não se trata disso, porque nós estamos falando de um direito que é fundamental, é um direito humano, ou seja, que nos caracteriza como seres humanos. Nós estamos falando do direito da liberdade de pensar, de expressar e de opinar. Sem essa liberdade, não há viés político A, B ou C, não há ideologia A, B ou C, porque simplesmente seremos todos surdos, mudos, cegos, que não nos adiantará nada termos os sentidos, nós não podemos expressar o que pensamos, e quem não tem condições de expressar, naturalmente não tem condição nem de pensar, porque o mesmo pensamento depende da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, porque se eu não puder receber do outro aquilo que o outro tem a me oferecer em termos de conteúdo, de informação, de opinião, eu não conseguirei pensar. Nessa linha, mais uma vez, quero chamar a atenção, e vou ler novamente aquele texto, porque entendo que diz bem o que cada um de nós deve fazer no nosso dia a dia em relação a esta matéria, e, sobretudo, as instituições do Estado brasileiro, que têm a responsabilidade de atuar na tutela dos direitos do cidadão. Eu sempre digo, quando sou questionado sobre minha pauta política, minha pauta ideológica, digo sempre que a minha pauta é a Constituição. E dentro da Constituição defendo sempre o que está no artigo 5º da Constituição, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à segurança, sobretudo, e os seus consequentes. Termino lendo novamente o texto, né, com as devidas adaptações do pastor Luterano Martin Niemöller. Um dia vieram e silenciaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e silenciaram o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e silenciaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me silenciaram. Já não havia mais vozes para reclamar. É repetitivo, mas nós temos que repetir essa lição todos os dias, porque o que se pretende ao calar as pessoas, ao impedir o direito ao pensamento, à expressão, à opinião, na verdade, silenciar todas as vozes que eventualmente possam discordar, que eventualmente possam, como diz um expositor anteriormente, desmascarar aqueles que querem tiranizar a sociedade, tiranizar o cidadão. Agradeço mais uma vez, boa tarde a todos e até a próxima audiência, se Deus quiser.